Boa noite, família! Já são 18 horas, o horário agendado para nossa live, pontualmente. Eu espero que todos que estejam presentes ou que assistam depois esse conteúdo gravado, eu espero que vocês possam aproveitar e muito cada informação. Vocês sabem que geralmente eu faço a minha live, vou dar um tempinho para vocês irem entrando. Geralmente eu faço a minha live. Oi, Amir, tudo bem? Tudo bem? Doutora Vanessa, seja bem-vinda também. Alex, seja bem-vindo. Então, as primeiras pessoas que estão entrando na nossa live de hoje. E vocês sabem que eu sempre, quando eu falo da live, eu procuro apresentar a pessoa que irá fazer a live comigo, o profissional que irá fazer a live comigo, e todos eles eu tenho boas referências. Mas a doutora Lígia, que é a nossa convidada de hoje, ela é uma pessoa excepcional. Ela é o tipo de profissional e pessoa que todos nós gostaríamos de ser em várias searas da nossa vida. Eu já tive a oportunidade de estar presente com a doutora Lígia. Ela é muito calma, muito pacífica, empática, amorosa de verdade com as pessoas. Ela se preocupa com as pessoas. Ela é polida, tem uma polidez assim extraordinária, muito educada. Eu sou suspeita de falar, pois eu admiro muito ela, não só como ser humano, como pessoa, mas também como profissional. A doutora Lígia já está presente, então eu vou chamá-la. E hoje a nossa live, ela tem como tema central o espectro feminino, o diagnóstico tardio. Nós temos uma obra que nós estamos trabalhando em conjunto, né? A doutora, sobre a orientação da doutora Lígia, ela quem faz a coordenação desse projeto. E justamente o nosso objetivo é trabalhar com pessoas e com mulheres que recebem o diagnóstico tardio. Hoje nós falaremos sobre a tomada de decisão apoiada, mas não impede a vocês que vocês façam outras perguntas, caso vocês necessitem, tá? Então eu vou chamar a doutora Lígia, vou adicioná-la aqui à nossa conversa. Deixa eu ver se eu consigo, só um pouquinho, tá, doutora Lígia? Nossa, hoje eu tô com dificuldade aqui de adicionar, mas deixa eu ver se dá certo. Doutora Lígia, se a doutora recebeu o convite, a doutora só me sinaliza aqui, por favor. Mas eu acredito que não foi o convite para a doutora Lígia. Vocês tenham paciência comigo, porque eu vou convidá-la aqui só um pouquinho, tá? Doutora Lígia já está presente. Deixa eu ver se eu consigo adicioná-la aqui. Doutora, aqui, já consegui. Pronto, já foi convidada. Logo ela vai aceitar o meu convite. E eu agradeço aí a paciência de vocês comigo. Tudo bem, doutora? Agora sim, tudo ótimo. Muito obrigada pela apresentação, pelo convite para estar aqui hoje com vocês. Imagina, e tudo que eu falei é muito verdadeiro e sincero, porque eu realmente admiro muito, não só como ser humano, mas como profissional. Eu sei da sua dedicação, eu sei do quanto a doutora estuda sobre o tema, sobre o que a doutora faz, né, para se especializar cada vez mais na sua área. Então, eu lhe agradeço muito pelo seu tempo. A admiração é recíproca, muito bom estar aqui e realmente esse é o estudo que eu faço. Eu passo o dia atendendo, lendo os artigos e agora com essa nova obra que promete muito, né? São tantos autores dedicados a escrever, a compartilhar o seu conhecimento, então realmente a gente tem aprendido muito nesse processo. Imagino o quanto que não vai somar também na sua vida, porque são diversas áreas, todas reunidas e com o mesmo objetivo, que é falar sobre o espectro feminino e diagnóstico tardio. Exatamente. E eu tenho a honra de ler esses capítulos em primeira mão
e fiquei muito feliz ao ler o seu. É um tema muito importante. Infelizmente, nós não sabemos dos nossos direitos e a pessoa, às vezes, que tem uma vulnerabilidade ou mesmo uma dificuldade para se comunicar ou para saber das suas necessidades, precisa ainda mais, né, de um suporte. Então, o Isso assunto é mesmo. extremamente importante. E hoje nós escolhemos falar sobre a tomada de decisão apoiada. Nós duas já falamos, né, sobre o tema em outros momentos. Eu entendo que será muito salutar para quem nos assiste, quem irá assistir futuramente essa live, mas nada impede que outras perguntas também sejam respondidas. Então, nós agradecemos a presença de quem está entrando na live, mas hoje o nosso tema central inicial é a tomada de decisão apoiada. Então, se a doutora quiser iniciar as suas perguntas, não sei se a doutora tem alguma dúvida, já surgiu alguma coisa em consultório, que a doutora tenha notado uma necessidade das mulheres com diagnóstico tardio. Eu estou aberta a qualquer pergunta. Se eu não souber, eu vou falar, não sei, eu respondo no segundo momento, mas é assim, o que tiver ao meu alcance, estou aqui para ajudar. Eu tenho certeza que você vai poder contribuir muito, doutora Vanessa, e atendo mais pessoas adultas, principalmente mulheres autistas, e antes do diagnóstico já existem muitos desafios, porque às vezes a pessoa se sente diferente, ela sabe que tem prejuízos sociais, acadêmicos, profissionais, nos relacionamentos e tudo, mas ela não sabe dar nome, ela não sabe o que isso significa. Então, o primeiro desafio é esse, né, de chegar até o diagnóstico, ou de ter o direito a uma avaliação. E então, dentro da tomada de decisão apoiada, existe alguma facilidade ou algum suporte que ela pode ter já desde o início do processo? Pode sim. O Instituto da Tomada de Decisão Apoiada, ele foi criado pelo legislador brasileiro porque logo depois que nós tivemos a Lei Brasileira de Inclusão. Porque o objetivo era conferir autonomia para as pessoas com deficiência. Então, ele é em decorrência da Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei de 2015, é esse Instituto da Tomada de Decisão Apoiada, mas ele tinha o objetivo de trabalhar a capacidade civil das pessoas civis, das pessoas com deficiência, sem que elas perdessem a sua autonomia. Então, eu sou um sujeito de direitos, mas eu necessito de algum apoio. Então, por isso que foi criada a tomada de decisão apoiada. Nós temos muito próximos outros institutos, que é a curatela, a tutela, mas nesses dois institutos, que é a tutela e a curatela, a autonomia ela não existe. Então, o sujeito de direitos ele é substituído por alguém que vai representá-lo nos atos da vida civil. Já na tomada de decisão apoiada, a mulher que recebeu um diagnóstico tardio, ela continua com a sua autonomia, com as suas escolhas. A diferença que acontece nesse momento é que ela tem o apoiador, ela tem a figura do apoiador. E isso tudo depende, e a gente vai falando aqui no decorrer da nossa explanação, de um processo judicial. Então, assim como a curatela, a tutela, elas também precisam de um processo judicial, a tomada de decisão apoiada também precisa de um processo judicial. Agora, eu posso fazer isso antes do diagnóstico? Eu preciso da condição de pessoa com deficiência ou do diagnóstico para que eu possa ter a tomada de decisão apoiada. Então, esse é um requisito, né? Que eu tenha aí essa condição. Mas o apoiador, ele pode me auxiliar no meu tratamento, na escolha do tratamento, de quais serão as terapias que eu irei realizar? Pode. Isso pode vir no termo de apoio, que é feito um documento, eu posso estabelecer que o apoiador terá esse papel a desempenhar, que é me auxiliar no desempenho na escolha das minhas terapias. É possível. Ótimo. Excelente. E eu já estudei um pouquinho, graças ao, né, ao seu tema do capítulo e o seu texto belíssimo. Agora, tem alguma maneira simples de conceituar a tomada de decisão apoiada?
O conceito, ele é como o próprio nome diz, né? Uma decisão com apoio. Então, Uhum. são decisões, atos da vida civil que eu tenho duas pessoas nomeadas por mim. Então, eu vou dizer quem serão esses apoiadores. E um requisito legal é a confiança. Então, eu não posso indicar, eu conheci alguém, eu estou num relacionamento há 2 meses e é essa pessoa da minha extrema confiança. Não, ela precisa ser uma pessoa que, de fato, ela tenha desempenhado um papel de confiança e que esse apoiado ele se sinta extremamente confiante com essa pessoa. E é um papel de extrema importância, porque esse apoiador, ele não resolve só a questão do tratamento, ele não ajuda, auxilia só na questão do tratamento, como em outras decisões de extrema importância. Decisões patrimoniais, negociais. Então, a figura o requisito da confiança, ele é de extrema importância. Então, é um apoiador. Ele não vai decidir pela pessoa, mas ele vai apoiar nessa tomada de decisão. Eu achei importantíssimo e muito interessante você ter dito que é protegida em relação ao seu futuro, seu patrimônio. Travou só um pouquinho, doutora. Acho que agora voltou, né? Mas a proteção do patrimônio é uma das, né, queixas ou perguntas frequentes que eu recebo ao longo das consultas, porque muitas das mulheres autistas já passaram por problemas, já tiveram prejuízos financeiros porque estavam em um relacionamento e infelizmente, né, a pessoa autista geralmente é ingênua, então entrega o seu cartão de crédito, na época dos cheques, né, deixava o talão às vezes com um colega de trabalho, ou mesmo assinava documentos sem ler, acreditando na pessoa, acreditando no que o outro havia dito. Então, nesse caso em que a pessoa tem a possibilidade de uma decisão apoiada, como ela pode se proteger? Ela já fica instantaneamente protegida nesses casos? Toda, é lógico que nós precisamos da colaboração do apoiado. Então, uma vez que ele nomeou duas pessoas judicialmente para apoiá-lo, ele vai ter que chamar essas pessoas para auxiliar nesses momentos. Então, eu quero adquirir, por exemplo, um empréstimo bancário, né? Eu não tenho, eu me sinto insegura quanto à aquisição desse empréstimo. Eu não sei se as alíquotas que estão sendo aplicadas são corretas, se a taxa de juros é a melhor para o meu caso. Então, vai depender muito também dele chamar esses apoiadores para auxiliar nesse momento. Por quê? Porque nesse termo, como é que a tomada de decisão apoiada ela começa? Eu entro com o processo, ele é um ato de jurisdição voluntária, então eu que quero ser apoiada, entro com o processo judicial. Não é alguém que vai ingressar com uma ação contra mim, eu que vou ingressar com essa ação. E no momento do ingresso dessa ação, eu vou apresentar um termo de apoio. Então, ali vai estar estabelecido em quais momentos que os apoiadores irão atuar. Então, se ficar bem estabelecido que na aquisição de empréstimo bancário os apoiadores irão auxiliar na tomada de decisão, então eles virão nesse momento, nesse ato negocial, avaliarão o documento, esse contrato de empréstimo, e auxiliarão no fechamento desse negócio. Mas não necessariamente eles precisam assinar esse documento. Sim. Mas, se caso esteja estabelecido no termo que os apoiadores também irão assinar, eles podem assinar também. Então, tudo isso, quanto mais detalhado vier nesse termo de apoio, mais segurança trará o apoiado. Excelente. Exige uma certa autonomia, daí a diferença entre a tomada de decisão apoiada e a curatela, por exemplo. Isso mesmo, isso mesmo. E nada impede, doutora, que de uma tomada de decisão apoiada, futuramente, se necessário, ela se torne uma curatela. Nós Olha só. temos vários diagnósticos, várias necessidades.
Então, nada impede que no futuro essa tomada de decisão apoiada seja transferida para uma curatela. Se a pessoa ela passar a se sentir totalmente que ela não possui condições de tomar essas decisões, então ela pode pode haver essa mudança no cenário desse processo. Excelente. Muito bom que todos saibam disso, porque durante o envelhecimento nós sabemos que às vezes as pessoas ficam mais inseguras. Outra questão que aparece é em relação à herança. Então, muitas, né, pessoas às vezes comentam no YouTube, nos comentários, ou mesmo nas consultas, que ficam inseguras diante da herança que ela pode receber, ou mesmo, né, em alguma situação com a família, ela tem receio de compartilhar o diagnóstico e deixar de ter algum tipo de vantagem ou dos próprios direitos dela mesma. Então, E isso é muito comum, a pessoa não se sentir capaz, né? Ah, eu não me sinto capaz, então, diante do diagnóstico, mas a tomada de decisão apoiada vem justamente para trazer essa segurança, para que a exato. pessoa se sinta plenamente capaz para os atos da vida civil. A diferença é que ela vai ter alguém que vai aconselhá-la. Então, É isso que ela vai ter. Inclusive, doutora, é importante salientar que geralmente, a tomada de decisão apoiada ela é utilizada para atos negociais e patrimoniais, herança, contratos sociais, né, inserção num quadro societário, mas nada impede que o apoiador auxilie até no regime de casamento, no momento do casamento. O apoiador ele pode auxiliar nesse momento também. Então, se, por exemplo, um adolescente autista, nos seus 17, 18 anos, descobriu o diagnóstico e ainda não tem um relacionamento, mas ele quer já estabelecer isso no processo, que quando ele for casar, ele quer esse auxílio do apoiador. Ele pode estabelecer isso no processo também. excelente, né? Porque a pessoa assim realmente fica protegida. E quem são essas pessoas de confiança? Geralmente alguém da família, porque um outro problema, né, uma outra queixa que a gente percebe com as pessoas autistas é que geralmente elas não têm rede de apoio. E principalmente quando, né, são mais adultas, às vezes os pais já faleceram, né, a família está um pouco mais distante, não cultivaram amizades. Então, nesse momento, como escolher? Pode ser um advogado, pode ser Pode ser um advogado, quem... Ok, pode ser um advogado, pode ser, por óbvio, não vai ser o advogado que vai entrar com o processo judicial, mas o melhor é que seja alguém próximo a ele, um amigo, caso ele tenha, alguém que ele conheça já há longo tempo, que ele já estabeleceu um vínculo com essa pessoa, então é importante esse vínculo. Pode ter um grau de parentesco, pode não ter o grau de parentesco. E, inclusive, é importante a gente mencionar que esses dois apoiadores nomeados, se em algum momento ficar comprovado que eles causaram um prejuízo a esse apoiado, fizeram um ato negocial em benefício próprio e trouxeram um prejuízo ao apoiado, ou tomaram qualquer decisão de modo a prejudicá-lo de fato, com esse intuito, é possível que haja uma denúncia junto ao Ministério Público para apuração desse fato. Confirmado esse ato prejudicial ao apoiado, eles podem ser substituídos. Então, o judiciário, o juiz, no caso, ele fará essa substituição dos apoiadores. Então, não é uma figura de alguém que fica perene, para sempre, sem modificação. Então, se em algum momento eu desconfio que esse apoiador ele está me causando prejuízo, eu posso fazer essa substituição. ótimo, excelente. E né, eu acho que todo mundo deveria ter um apoiador, Eu tô... porque essas decisões são tão difíceis, né? É mesmo a decisão de se casar, de se separar, de comprar um imóvel ou de saber onde vai morar, o que vai fazer, né, com né, um dinheiro, às vezes, que a pessoa recebe de pensão mesmo, ou a herança.
Então seria ótimo mesmo se todos tivessem esse apoio, esse suporte na tomada de decisão. E, por um acaso, existe uma proteção à pessoa autista, por exemplo, em relação ao trabalho? Então, eu sei que sim, existem as leis, né? Mas vamos falar aqui para as pessoas que acabaram de receber o diagnóstico. E aí, elas se sentem inseguras, às vezes. Nós sabemos que mais de 80% das pessoas autistas, né, pelas estimativas americanas, estão desempregadas, mesmo que tenham a formação acadêmica, mesmo que tenham muitas habilidades, mas às vezes por dificuldade para passar no processo seletivo ou para desfrutar mesmo o ambiente de trabalho, os estímulos sensoriais, tudo isso é difícil, então elas acabam, às vezes, não sendo autônomas financeiramente. Então, e temem, né, quando elas têm esse trabalho, já conquistaram, né, a sua independência de certa forma, elas temem perder, né, compartilhar o diagnóstico e sofrer algum tipo de retaliação. O que protege, então, essas pessoas? Existe, né, o que ela pode fazer para se sentir mais segura, conquistar as acomodações e não, né, ser injustiçada, O, sofrer tra preconceitos. o trabalho, ele é um direito assegurado a todos nós, independente da nossa condição. Então, nós todos, nós temos a plena condição do exercício de uma atividade laboral, né? Então, nós temos isso assegurado por lei, pela Constituição Federal. Então, é um dos nossos direitos, o labor, o trabalho. Agora, quando eu falo de uma pessoa com deficiência, uma pessoa autista, e é importante nós frisarmos, doutora, que a pessoa autista e a pessoa com deficiência, elas são equiparadas para todos os fins legais, elas são consideradas iguais para fins legais. Então, quando a gente fala autista e pessoas com deficiência, é porque nós queremos dizer que todas as leis que estão destinadas a pessoas com deficiência também são destinadas a pessoas autistas. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, ela assegurou no seu corpo o trabalho inclusivo para pessoas com deficiência. Então, pessoas com deficiência têm um direito a um trabalho inclusivo. De modo reflexo, também as pessoas autistas têm o direito a um trabalho inclusivo. Fora isso, nós temos a Lei Berenice Piana, que também assegura o direito ao trabalho, a manutenção, a inserção no ambiente de trabalho. Só que quando se fala em inclusão laboral, não é simplesmente a inserção pela inserção, e sim a manutenção nesse local. E aí é onde nós chegamos nas pessoas autistas, né? Então eu tenho meus 41 anos, descobri o meu diagnóstico hoje, já trabalho, digamos que eu fosse contratada por um escritório de advocacia e vinha sofrendo, né, tudo que o diagnóstico me trazia sem saber do diagnóstico, né, sem saber da minha condição de autista. E hoje, o que eu faço? Eu tenho que comunicar o meu empregador desse diagnóstico, eu mantenho o sigilo. Esse limiar ele é muito importante, porque é uma decisão personalíssima. Então, o diagnóstico é da pessoa e é ela quem decide se ela vai querer revelar ou não. A partir do momento que ela revela no seu ambiente de trabalho, o seu empregador, seja uma instituição pública ou privada, primeira medida que vai adotar é enquadrar essa pessoa autista no seu quadro de funcionários com deficiência. Então, uma empresa privada, ela tem mais de 100 funcionários, ela precisa cumprir uma exigência legal de um percentual de funcionários com deficiência. Então, a primeira medida que ela vai fazer é modificar o meu status do meu quadro de funcionário. Então, vai me mudar como uma pessoa com deficiência. E o que a gente faz quando eu tenho uma pessoa com deficiência? Nós adaptamos o ambiente de trabalho para recebê-la, para que ela esteja ali naquele ambiente. Então, eu, como funcionária, vou dizer quais são as minhas necessidades. Eu vou conversar com o meu superior hierárquico. Digamos que eu esteja no atendimento ao público e isso me cause um grande prejuízo. Então, eu posso pedir uma adaptação nesse meu trabalho, que eu faça um trabalho home office, é possível que seja feito esse pedido, ou que eu trabalhe num local com menos
com menos estímulos sensoriais. Então, eu posso fazer essas solicitações no meu ambiente de trabalho. E, em contrapartida, o meu empregador, ele tem a obrigação de me fornecer um ambiente de trabalho inclusivo. Então, essa é uma obrigação do meu empregador, seja uma instituição pública ou privada. Ótimo. Então, a pessoa não precisa ter medo. De maneira alguma, de maneira alguma. Pelo A única contrário. pelo contrário, a única escolha que ela terá que fazer inicialmente é se ela vai revelar ou não o diagnóstico. Sim. Essa é uma escolha dela, né? Uhum. Existem pessoas que não querem revelar o seu diagnóstico, existem pessoas que querem. Então, isso fica a critério da pessoa com o diagnóstico de autismo. Mas uma vez revelado, todo o ambiente, desculpa, o ambiente profissional, ele tem que ser adaptado de modo a incluir esse profissional. Eu atendi há um tempo atrás uma pessoa com diagnóstico de autismo tardio, já era uma jovem, uma jovem senhora, e que toda vez que ela era submetida a um evento do trabalho, por exemplo, que tinha muitas pessoas, muito estímulos sensoriais, auditivos, ela passava 2 dias em casa, no escuro, porque ela não conseguia vivenciar aquilo tudo. E ela se submeteu durante anos a isso. E ela descobriu o diagnóstico só agora. Então, ela passou a revelar o seu diagnóstico e a partir de agora, recentemente, o seu empregador não tem mais submetido a ela a esses eventos. Então, a vida dela melhorou consideravelmente. E é justamente o que nós temos visto, principalmente após a pandemia, em que as pessoas tiveram a oportunidade de trabalhar um pouquinho mais, né, de casa, tiveram mais tempo, menos estímulos sensoriais, menos barulho. Então, muitas pessoas receberam o diagnóstico a partir dali. Tiveram tempo para, né, se reconhecer e estudar a respeito e até para fazer uma consulta, uma teleconsulta, porque muitas vezes ir ao consultório de um profissional é outro desafio. Então, a partir daí, a pessoa sabe que ela performa melhor em casa, às vezes no horário reduzido, ela consegue ser mais eficiente e a empresa não perde com isso. Sim, sim. E esse trabalho home office, desde que ele seja possível, ele é um direito da pessoa com deficiência, então é possível que ela faça esse trabalho home office e que ela solicite isso. Então, se ela tem uma boa performance melhor em casa, no home office, do que no ambiente laboral, não há o porquê exigir que esse profissional esteja ali na empresa. Inclusive, na época de pandemia, eu lembro bem do judiciário que muitos servidores eles atuavam no home office e o desempenho deles era muito melhor e eles até existiam ferramentas de mensurar o trabalho que vinha sendo feito. Então, o empregador ele tem meios que ele pode encontrar de mensurar o desempenho desse profissional. Pois é, então, né, realmente é bom para todos. E né, a partir desse conhecimento, e às vezes a pessoa se sente segura para compartilhar, inclusive a empresa pode ter um aprendizado, e mesmo para as pessoas neurotípicas, todos crescem com esse estudo, essa conscientização. E em relação à academia, então, se a pessoa tem intenção de estudar, nós sabemos, claro, que tem as acomodações nas faculdades, na escola, mas quais são os direitos? Então, eu acho que eu estou saindo já um pouquinho, já saí, né, da tomada de decisão apoiada. Tem algo mais que você queira falar sobre a decisão, pela sua experiência? Não, eu entendo que nós passamos as informações principais. A tomada de decisão apoiada não é um processo simples, que eu ingresso no processo e está tudo resolvido. Então, é um processo complexo que exige, ele tem várias fases. Mas é importante nós lembrarmos que é um ato de jurisdição voluntária. Então, o apoiado, ele precisa manifestar esse interesse. Então, não é o pai, a mãe, a tia, um primo, ou que diga que ele tem que ser apoiado e querer ingressar com o processo, porque agora eu quero apoiar
a minha filha que recebeu o diagnóstico aos seus 36 anos, eu preciso apoiá-la. Não é isso que acontece, não é essa ferramenta, né? Então, quem é que tem que demonstrar esse desejo e essa vontade é a pessoa que recebeu o diagnóstico de autismo. É ela quem vai demonstrar essa intenção de ser apoiado. E ela também que vai indicar em quais momentos da vida ela quer o apoio. Então exige muita autonomia, até para eu Sim. decidir em quais momentos eu quero ser apoiado. Sim, e eu perguntei se eu estava fugindo muito ao tema, porque ingressar, né, assinar um contrato com a faculdade ou assinar um contrato de trabalho, tudo isso exige muita função executiva, exige uma antecipação de consequências e, portanto, eu imagino que seja razoável ter alguém que nos auxilie nesse processo. Sim. Então, cabe, Agora, sim, pode perguntar. cabe esse apoio, né? Cabe, Ou cabe o apoio também. uhum, Cabe o apoio também quando eu falo da esfera educacional, nesses momentos, por óbvio que o apoiador ele não vai tomar as decisões pelo apoiado. E não sim, será ele que vai desempenhar as atividades, por exemplo, num estágio, caso ele seja necessário que ele faça, mas ele pode auxiliar nesses momentos pontuais. Mas sim, pode auxiliar no ambiente educacional também, na vida acadêmica. E eu tenho muito amor à vida acadêmica e eu tenho muito amor quando se fala de autismo e inclusão educacional. É uma coisa assim que toca muito meu coração, sabe? Eu vejo assim muita coisa na prática que nós precisamos melhorar, muitas coisas que precisam ser modificadas, mas eu vejo que é no berço, no começo da vida educacional, né, já nas séries iniciais, que a gente vai modificar muita coisa do que se vê lá na frente, na vida adulta. Então, eu já fui professora de ensino fundamental, então eu tenho um amor mesmo. pelo tema, eu gosto bastante. E o que a doutora quiser perguntar a respeito disso, inclusão educacional, estou aqui aberta às suas perguntas. Ah, excelente, doutora Vanessa, porque outra questão é ter a segurança durante esse contrato, né? Quando a pessoa vai iniciar uma faculdade, um curso, uma graduação, e às vezes ela tem dificuldade para saber se aquele contrato é correto, quem auxilia, quem pode facilitar esse processo? Ela tem direito a um desconto, por exemplo, além das acomodações, então quais são os direitos da pessoa autista adulta nesse ambiente? Um direito a desconto legalmente reconhecido, eu não tenho conhecimento, doutora, até posso pesquisar sobre isso. Mas eu conheço instituições privadas que elas concedem descontos de modo liberal, em Uhum. razão da condição da pessoa. Então, já vi determinados cursos com desconto apropriado em razão do diagnóstico de autismo. Mas agora, nessa avaliação do contrato, a pessoa que tem o diagnóstico, ela pode já ter a tomada de decisão apoiada, estabelecido no seu termo de apoio, de que no momento em que ela for fechar um contrato, firmar um contrato com a instituição de ensino, ela já vai ter essa avaliação do apoiador, ou ela pode ter esse apoio de uma maneira informal. Sim. Ela pode ter essa pessoa de confiança que irá auxiliá-la nesse momento em escolher, né, qual é a melhor modalidade de contrato, como ela irá cursar essa faculdade, até com relação ao seu curso, ela pode ter esse apoio. Mas uma vez ela apresentando o diagnóstico de autismo para essa instituição educacional, ela tem obrigação de atender a todas as suas necessidades, não só acadêmicas, mas também necessidades clínicas e de saúde. Então, esse aluno ele deve ser observado com maior cuidado pela instituição de ensino, já no primeiro momento que ele estiver. Eu recebi faz mais ou menos no início do ano letivo uma professora e ela me contou que 2 semanas antes de ela iniciar o ano letivo, ela tinha 5 autistas na sala dela, ela chamou as 5 famílias
E ela apresentou a escola para essas crianças autistas, apresentou como é que ia ser o dia deles na escola, apresentou todo o ambiente escolar, a sala em que eles ficariam, conversou com as famílias, entendeu a necessidade de cada criança. E eu, assim, fiquei maravilhada com o trabalho dela, porque isso realmente é um trabalho inclusivo. Isso É o que realmente. nós precisamos. É o que precisamos, porque a pessoa autista precisa dessa previsibilidade, precisa compreender, né, tornar esse ambiente familiar para que, né, ela se sinta mais confortável. Que bom, que história E bonita. nada, e nada impede que a instituição de ensino, digamos que uma graduação, um curso superior, ele também tenha o mesmo ato, a mesma atitude com o seu aluno autista. Então, um adolescente autista que vai ingressar na faculdade, então, se algum diretor, né, algum coordenador de algum curso, de alguma faculdade estiver nos assistindo, então é importante esse olhar atento, cauteloso. E a doutora pode até falar melhor do que eu de quais são os impactos na vida da pessoa autista se ela for recebida dessa maneira. Pois é, a validação eu sinto que também para todo ser humano tem um poder imenso de favorecer o crescimento, né? Então tem até o efeito Pigmalião que nós conhecemos, a história do Pigmalião, né? O rei de Chipre que queria muito ter um amor, mas ele não confiava nas mulheres, então ele esculpiu a sua própria amada Galateia e a partir desse amor, né, a história aconteceu, porque ele pediu a Vênus que fizesse exatamente aquela mulher, encontrasse no mundo uma mulher de verdade que, né, com quem ele pudesse se casar. E, no final das contas, a Vênus, né, Afrodite, tornou Galateia uma mulher de verdade, então ele dá um beijo na bochecha dela num dia e percebe que o mármore tinha ganhado vida. E o efeito Pigmalião ficou conhecido porque o nosso olhar pode dar vida a um ser humano. E o olhar do educador, né, esse efeito Pigmalião, ficou muito conhecido também por causa dos estudos do Robert Rosenthal, que percebeu que quando o professor aposta no aluno, o aluno tem maior performance. E a aposta começa nesse processo de boas-vindas, o processo de olhar para aquele aluno não como alguém com deficiência, mas alguém que precisa de suporte, que precisa de auxílio, de um ambiente às vezes diferente, porque né? Ninguém, um aluno não é igual ao outro, então esse olhar da instituição, o olhar né, dos professores, realmente tudo isso, né? O acolhimento favorece muito a aprendizagem. E olhando né, o contrário, o que mais provoca o abandono escolar, a evasão escolar, que é altíssima também entre os autistas, é justamente a invalidação. Porque se um aluna, né, um aluno se queixa, por exemplo, da temperatura da sala e as pessoas acham que é uma frescura, ela é invalidada. Então, a constante invalidação faz com que né, ela perca o interesse, perca a motivação, a invalidação social, cai o desempenho. Então, realmente é um grave problema. E às vezes o recurso, a solução é simples, é claro, né, que com o auxílio da doutora Vanessa, com o auxílio de um profissional que compreenda os direitos, tudo isso, né, pode ser reivindicado. Mas o ideal seria que não, seria que isso fosse muito natural, né, que nós não precisássemos de leis para garantir esse conforto o acesso ao suporte. Sim, isso seria o melhor. Mas nós não podemos esquecer também que muitas vezes as pessoas falam do diagnóstico de autismo, ou de uma condição, ou de uma deficiência, e elas veem essa pessoa somente com dificuldades, mas são sujeitos com muitas habilidades. Então, no ambiente educacional, essa potencialização das habilidades é o que vai diminuir as dificuldades. Então, por isso que os documentos obrigatórios, como o PEI, por exemplo, é um momento de avaliação dessas habilidades,
dessas potencialidades, do que o aluno tem, que realmente vai favorecer para que a educação aconteça. Seria muito bom se todas as instituições educacionais tivessem essa visão. Mas é por isso que nós estamos aqui, né, doutora? Nós queremos Sim, que todos tenham. exatamente, exatamente, porque se ainda não é o normal, se ainda não é a norma, que nós precisamos, né, desses recursos para fazer a transição, para que tudo isso seja espontâneo e intuitivo, né, como foi para a professora, a diretora, que acolheu essas famílias, apresentou a escola. Então, é uma gentileza isso. A gente poderia chamar de educação, mas nem sempre acontece, porque a gente sabe as pessoas estão, né, muito preocupadas com a produtividade, agenda cheia, e não têm o conhecimento exato também sobre a neurodiversidade. Então, sim, nós precisamos falar sobre isso. E eu tenho algumas perguntas aqui que eu deixei o nosso post da live lá no YouTube e algumas pessoas tiveram dúvidas. Então, você gostaria de responder agora? Sim, Tem algo a dizer? não, pode me Ah, mas, perguntar, doutora, fique à vontade. bom, a F. Souza perguntou, ela gostaria de saber sobre os direitos à terapia, porque ela não tem plano de saúde. Então, Você fala sim, um pouco. toda pessoa ela tem o direito ao tratamento indicado pelo médico. Então, digamos que uma vez que ela não tem plano de saúde, ela tem duas opções: ou ela tem o particular, ou ela utiliza o Sistema Único de Saúde. O SUS, ele é fornecido, a saúde, de um modo geral, a população, ela é fornecida pelos municípios, estados e União. Então, esses três entes federados, de modo cooperado, têm que fornecer saúde para a população. Então, ela tem o direito ao tratamento indicado, pode ser um tratamento indicado por um profissional particular, mas ela precisa comprovar que ela está aguardando o tratamento no Sistema Único de Saúde. Uma vez que ela comprove a sua condição de hipossuficiência, que ela espera esse tratamento e até hoje ela não recebeu, é possível sim que ela tenha todo esse tratamento custeado pelo SUS. Mas, por óbvio, nós teremos só na via judicial. Né? Simplesmente o aguardo ou o pedido por si só não confere aí essa possibilidade. Pode ser que ela aguarde por longos anos. Então, É mesmo? sim. Então, se ela pretende ter o tratamento, se ela necessita de ter o tratamento, quanto antes é necessário que ela comprove esses requisitos e que ela faça a solicitação desse tratamento junto ao SUS, ou que pelo menos tenha uma consulta agendada com um médico psiquiatra, com um médico da família, ou um clínico geral, que ela demonstre esse aguardo na fila, esperando esse atendimento, e é possível fazer esse pedido de modo judicial para responsabilizar os entes federados a custear esse tratamento. Uhum. Então, é possível, mas nem sempre chega a tempo, É tão rápido. É isso mesmo. infelizmente. Ok. E a Rosa Fernandes perguntou sobre os direitos à adaptação e readaptação ao trabalho depois de um diagnóstico de TEA e TDAH. Geralmente, o que eu tenho recebido no escritório são pessoas que ficaram por longo período afastados do ambiente de trabalho, com atestado médico por outras razões, e no decorrer desse afastamento descobriram o diagnóstico de autismo. E o que eu noto, assim, muitas vezes as pessoas, e eu não tenho muito conhecimento de causa, né? Não sou da área de saúde, eu amo a área de saúde, mas não sou profissional da saúde. Mas eu noto que muitas vezes eles vêm já com atendimento psiquiátrico ou com um atendimento terapêutico e só depois recebem o diagnóstico, né? Eu tive alguns casos assim no escritório. E até o próprio médico do trabalho, quando o profissional vai passar isso em instituições públicas, por exemplo, servidores públicos, quando eles vão passar por essa perícia para o retorno ao trabalho, eles têm uma certa resistência de readaptar esse profissional ou de trazer esse profissional de novo para o ambiente laboral. Por quê? Então, eu notei isso em alguns casos recorrentes no escritório,
que o profissional que atendia esse médico do trabalho dizia que essa pessoa ainda não estava apta ao retorno ao trabalho. E quando o terapeuta e o psiquiatra que o atendiam no particular diziam que ele estava apto ao retorno ao trabalho. Então fica, porque instituições públicas, geralmente a pessoa tem que passar por essa perícia para ela ser novamente inserida no ambiente de trabalho. Então é um trabalho um trabalho colaborativo. O advogado ele tem que conversar com esse médico do trabalho e explicar quais são os direitos dessa pessoa. Então eu já fiz esse tipo de atuação. E muitas vezes uma conversa, um diálogo simples, você conversa com o médico do trabalho, você fala do diagnóstico, você conta quais são os direitos desse profissional, que esse profissional tenha a indicação de retorno ao ambiente laboral. E é assim, uma conversa muito informal, mas você deixa esse médico do trabalho ciente das implicações se não houver essa inserção de modo inclusivo. Então você fala sobre, né, quais são as implicações que a empresa pode responder se houver essa resistência, até a instituição pública. E muitas vezes isso surtiu efeito na minha atividade laboral. O profissional ele reviu o caso, ele realmente considerou todo o aparato que tinha, todos os relatórios médicos que tinham de outros profissionais e tomou uma decisão diferente. Então, esse é um direito da pessoa autista. Uma vez que ela tem o diagnóstico, essa readaptação no ambiente de trabalho, que ela não tenha impedimento do retorno ao trabalho, né, por outros motivos, por outras comorbidades, que ela esteja apta ao retorno ao trabalho, essa adaptação no ambiente de trabalho é um direito do profissional. Não só em razão dele como profissional, mas principalmente em razão da sua condição agora como uma pessoa com deficiência. Porque um dos objetivos principais do legislador na Lei Brasileira de Inclusão é o afastamento das barreiras que nós temos. Barreiras sociais, barreiras arquitetônicas, por exemplo, as rampas de acesso para pessoas cadeirantes. Então, nós temos várias barreiras que elas impedem que a pessoa com deficiência frua os seus direitos, assim como todo outro cidadão brasileiro. Então, a partir do momento que a gente informa isso para o empregador, para o médico do trabalho, que atendeu esse profissional, que é um direito dessa pessoa com deficiência, isso acontece de um modo muito mais natural. Porque muitas vezes, doutora, é falta de informação. Exatamente. Você faz um trabalho belíssimo de conscientizar as pessoas e você sabe muito sobre saúde, doutora Vanessa. Obrigada. Faz um trabalho belíssimo de mediação. Sim. E justamente o trabalho do advogado, eu acho que ele tem que ser muito humanizado nesse sentido, de que a gente não tem que visar só o litígio, o processo em si, mas a resolução da vida das pessoas. Eu penso muito... Que é o que importa. Uhum. E eu sempre falo que é muito mais do que direitos, é também sobre família, que a gente, em primeiro lugar, o que o advogado trabalha ou trata é família, a vida das pessoas, é isso que a gente tem que cuidar. Maravilhoso. E temos mais uma pergunta aqui. Então, para fins de seguridade social no INSS, só vale o diagnóstico com o perito? Você falou sobre a necessidade, às vezes, de perícia. Então, eu fiquei um pouco na dúvida quando eu vi essa pergunta, mas para eu, por exemplo, para eu receber algum benefício, seja do INSS, da Previdência, ou um benefício... Aposentadoria. Uma aposentadoria em virtude da Previdência, ou um benefício assistencial, que é um benefício de prestação continuada, o LOAS, para uma pessoa autista, ela vai ter que necessariamente passar por uma perícia do INSS, quando ela faz esse requerimento, né? Então, necessariamente, ela vai passar por essa perícia para o benefício assistencial. Agora, é um requisito administrativo. Mas não que esse relatório médico que eu recebi com o meu diagnóstico, ele não tenha validade.
Não é isso que acontece na prática, né? Então, ele tem validade, só que para o INSS eu tenho que passar por algumas perícias. Perícia com assistente social, quando é um benefício assistencial, não é perícia, é uma avaliação, né? Com assistente social, uma perícia médica. Então, é necessário que eu cumpra os requisitos administrativos. Mas a perícia em si, ela não é um requisito para validar o meu diagnóstico. A questão não é essa, é um requisito administrativo. Que vale para todos. Que vale para todos. Por exemplo, um auxílio-doença. Eu tenho o laudo do meu ortopedista dizendo que eu tenho um problema no joelho e que eu estou impedida de trabalhar durante 60 dias. Necessariamente, para que eu receba auxílio-doença, eu preciso passar por uma perícia do INSS. Um período. Precisa avaliar, né? Isso mesmo. Ok. Ok. Então, próxima pergunta da Carolina. Ela perguntou sobre os procedimentos para conseguir desconto para comprar carro ou para obter gratuidade no transporte público. Tá. Com relação à gratuidade do transporte público, eu sei que são pessoas com a condição de hipossuficiência. Mas cada local ele rege e ele faz a organização disso à sua maneira. Então teria que ser avaliado a legislação do local de onde ela está e de quais são os requisitos aí para esse caso do transporte público. No caso de isenção de IPI e ICMS, que um é imposto estadual e o outro é federal, na aquisição de veículos novos, 0 quilômetro, cada estado nosso, do Brasil, ele rege e ele legisla a sua maneira. Então, ele tem ali se é necessário fazer uma perícia, se não é necessário, quais são os documentos, qual é o valor do veículo, porque tem um limite para aquisição desse veículo. Então, cada estado legisla a sua maneira. O IPI, que é um imposto federal, né? Então, eu solicito junto à Receita Federal essa isenção. Ele é um imposto que os requisitos são os mesmos para o Brasil inteiro. Então, eu tendo a condição de autismo, na aquisição de veículos novos, eu tenho a possibilidade de isenção desses dois impostos. Mas eu tenho que preencher um formulário adequado, apresentar o meu relatório médico e solicitar a isenção primeiro, para depois poder fazer a aquisição do veículo. E como é a aquisição de um bem, eu imagino que a tomada de decisão apoiada vale nessa situação. Com certeza. Com certeza. Muitas vezes a pessoa já tinha essa reserva financeira durante um tempo, então ela vai destinar essa reserva financeira para algum, né, vai nessa aquisição desse bem. Se ela tem uma tomada de decisão apoiada, o apoiador vai poder auxiliar nesse momento. Muito obrigada, doutora. E tem mais uma pergunta aqui que é da Sabrina Patrícia e ela perguntou como obter o direito à prescrição de canabidiol pelo SUS. É bastante específico, né? Quando eu não tenho registro na Anvisa, eu preciso de uma autorização, eu preciso que haja pelo menos a previsão da comercialização desse medicamento em ambiente nacional, no território nacional. E isso nós temos para o canabidiol. Mas eu preciso comprovar que outras medicações elas não surtiram o efeito necessário. Então, é preciso constar isso no relatório médico, que ministrar outras medicações não trouxeram sucesso no tratamento desse paciente. Então, isso é necessário que tenha nesse relatório e é possível, sim, solicitar junto ao SUS e até num pedido judicial para que haja o custeio dessa medicação. Nós temos vasta jurisprudência no Brasil, com sucesso nas decisões, na prescrição de canabidiol para os pacientes. Então, nós temos várias decisões judiciais favoráveis. Mesmo para adultos? Para adultos também. Então, para adultos também. Tem recursos. Existem recursos, sim, existem meios. É possível fazer o pedido. É lógico que nós temos que fazer primeiro o pedido administrativo junto ao SUS para concessão dessa medicação. E havendo a negativa, que haverá, e ingressar com pedido judicial.
Excelente. E quanto à proteção, assim, em relação à maternagem, ao direito de estar com os filhos, eu imagino que também seja uma dúvida que, né, você já tenha ouvido. As pessoas têm medo mesmo de perder a guarda das crianças. Eu acredito que a doutora tem visto vários casos, já deve ter visto no seu consultório com relação a isso, de mães, e eu digo por mim, se eu hoje, com 41 anos, eu recebesse o diagnóstico de autismo, eu teria medo com relação o que as pessoas pensariam, né? Como do exercício da minha maternidade, daí, assim, do questionamento quanto à minha capacidade para manter a maternidade. E isso é recorrente entre as mulheres que recebem o diagnóstico tardio. E isso aumenta ainda mais com um processo de separação, por exemplo. Eu vou decidir com quem os filhos vai ficar. Será que a minha condição de autista vai me invalidar como mãe para que eu cuide dos meus filhos? Então é importante nós lembrarmos que a mulher com diagnóstico tardio, nível 1, nível 2 ou nível 3 de suporte, ela continua com capacidade civil plena para cuidar dos seus filhos. E o judiciário, ele sempre leva em consideração, eu estou com um menino aqui que acabou de chegar querendo dar oi para a mãe, porque ele chegou da escola. Olá, que menino lindo! Obrigada. A aula foi boa? Foi boa a aula? Foi, já tomou Que banho, já está de bom! pijama, daqui a pouco já vai dormir. Tem jeito de excelente aluno, como a mamãe. Você é bom aluno? Sou. O melhor. Parabéns, querido. Obrigada, viu? Um beijo. Que Tá. beleza. Participação especial. Pois é. Parabéns, doutora Vanessa. Filho é muito bom, né? Porque a gente Nossa, alegra o dia da gente. que delícia. Ganhar um beijinho assim. Pois é. Estamos falando justamente de maternagem. Pois é. Cheguei no momento certo. E muitas vezes as mulheres pensam que isso vai invalidar a atuação na maternidade ou que o judiciário pode ver o diagnóstico de autismo com maus olhos. Mas o que é importante lembrar é que em casos que nós envolvemos a vida de crianças, o judiciário ele se preocupa preponderantemente com o bem-estar dessa criança. Então é isso que é levado em consideração. O que é melhor para esse menor, para o meu filho? É isso que vai ser levado em consideração. Não é se eu tenho diagnóstico de autismo, se eu necessito de terapia, se eu necessito do uso de medicação. Não é isso que vai ser avaliado. Então, nós vemos muitos ex-companheiros utilizando o diagnóstico de autismo como ameaça. Eu vou contar no processo que você é autista. Não tenho medo disso. Ela sofre demais. Não tenho medo disso, porque não é isso que vai colocar em jogo a sua maternidade. O judiciário vai levar em consideração se você vem cumprindo com as suas responsabilidades maternas, se essa criança não está em situação de abandono, se essa criança vem tendo aí a garantia das suas condições físicas, emocionais, das suas condições, da manutenção da sua subsistência, da alimentação adequada. É isso que o judiciário vai levar em consideração. Mas as mulheres se culpam demais, as mães, e quando elas ouvem alguém dizer que elas são frias, que não oferecem o carinho devido, ou que tiveram dificuldade mesmo durante a amamentação, depressão pós-parto, tudo isso, né, serve, ajuda, contribui para que ela sinta ainda mais culpa e tenha ainda mais medo, né, receio de perder a guarda das crianças. Então, é talvez esse seja o momento adequado de ter os apoiadores, de ter uma tomada de decisão apoiada, com um auxílio para o exercício dessa maternidade. Nada impede que ela tenha os seus apoiadores, e não é a tomada de decisão apoiada que vai invalidar o exercício da maternidade. Então, vai contribuir, vai ajudar. Vai ajudar. E o que ela precisa? Ela precisa
comprovar, seja no processo judicial ou na vida cotidiana, é que ela vem mantendo todas as condições necessárias para o pleno desenvolvimento dessa criança. Então, que essa criança não está em uma situação de evasão escolar. Então, isso é importante. A mãe, eu já atendi casos que as mães achavam que o melhor era em casa do que na escola. Então, é importante comprovar. Acho que travou um pouquinho, né, doutora? Doutora Vanessa, tá me ouvindo? Voltou. Ah, Agora voltou. Uhum. ótimo. Então, é importante aí que a mãe cuide realmente para que essa criança se desenvolva em todos os aspectos da sua vida. Lógico que ela vai ter que comprovar isso se tiver um processo judicial, mas não é a sua condição que vai invalidar a sua maternidade. Eu sim, eu fiquei encantada com esse conhecimento e por saber que as pessoas não precisam estar numa situação de risco, de vulnerabilidade total, elas podem ser autônomas e reivindicar, né, ter essa possibilidade da tomada de decisão apoiada, justamente para que elas prosperem, né, tenham mais segurança, não fiquem ruminando as possibilidades, catastrofizando, né, o futuro. Então, libera a mente, compartilha essa responsabilidade de decisões que são tão importantes, né, aquisição, por exemplo, de um bem ou o cuidado que ela vai ter, vai receber, né, para si mesma ou que vai oferecer à família. Então, é muito importante. E quando a pessoa decide, então, eu quero isso para a minha vida, eu quero tomar as minhas próximas decisões com apoio, qual é o primeiro passo? Primeiro passo é contratar um advogado. Primeiro passo tem que encontrar os apoiadores. Então Ótimo. não adianta contratar o advogado se não sabe quem serão os apoiadores. Então, o primeiro passo é encontrar e definir quem serão os apoiadores. Em conversa com os apoiadores, conversei com os apoiadores, eles concordaram, daí sim chamaram um advogado para que o processo se inicie. Ok. E aí, os apoiadores estarão no escritório do advogado junto com a pessoa autista e terão, né, as informações todas necessárias para seguir com esse Isso mesmo. processo. Inclusive, esse termo que vai ser lavrado ou escrito pelo advogado, com quais são as condições desse apoio, em que momentos será necessária a atuação dos apoiadores, em quais momentos eu vou precisar de apoio, ele vai ser lido pelas pessoas envolvidas e ele terá que ter aprovação de apoiado e apoiadores, para só então ser apresentado judicialmente. Perfeito. Que aula que nós tivemos aqui hoje. Obrigada. Muitíssimo obrigada, doutora Vanessa. O seu trabalho é realmente fantástico, extremamente relevante, importante, não apenas para a comunidade autista, mas para os profissionais e todos, né, que estão em contato com você, eu sinto que ganham muito, porque podem conhecer mais sobre o autismo e sobre o trabalho mais humanizado, sobre esse olhar, né, mais carinhoso em relação às diferenças. Sim, sim. E você pontuou muito bem, né, doutora, esse olhar carinhoso. A partir do momento, eu sempre digo que tem uma diferença entre empatia e compaixão. Eu posso até ter uma denominação diferente do que é o adequado, mas eu digo que a empatia, muitas vezes ela nos causa uma paralisação. Você sofre igual a pessoa, mas você não age. A compaixão, na minha visão, faz a gente ter esse olhar carinhoso, mas agir em favor das pessoas. Então, eu tenho momentos que eu choro com os meus pacientes. Eu já até chorei na nossa live até que nós fizemos, né? Choramos juntas. Mas assim, eu choro em determinados momentos porque eu me coloco muito no lugar das pessoas, mas a compaixão me faz agir. Então, a gente não fica paralisado na situação, né? E eu acho que é muito importante esse olhar carinhoso e a gente ter essa compaixão pelas pessoas com quem nós atuamos. Isso é muito importante. Como o trabalho do médico, ele precisa do conhecimento, precisa ter a empatia, mas naquele momento de fazer a cirurgia não pode
deve ficar com dor da pessoa. Ele sabe que exige um processo que vai ser benéfico. Então, da mesma maneira, o advogado, né, tem todos os trâmites, as palavras adequadas, as leis que vocês conhecem. Então, exige um tempo, como você falou, exige uma conversa, contratos, e, né, nesse momento precisa da compaixão e da atitude, da solidariedade, do comportamento assertivo, né? Isso mesmo. Doutora, muito obrigada pelo seu tempo. Nós já caminhamos aqui para o final da nossa live, né? Já vai dar 1h10 de live quase. Agradeço muito pelo seu tempo, pela sua disposição. Eu sei que a doutora é muito organizada nos seus horários, em tudo que a doutora faz, então muito obrigada. Eu que agradeço imensamente, de verdade. É muito bom aprender mais sobre direito e sobre, né, como utilizar esses recursos a nosso favor. Parabéns pelo trabalho novamente. Obrigada, parabéns também, doutora. Eu sei o quanto você é zelosa com o seu trabalho e nós vamos nos encontrar no lançamento do livro, né? Exato. Já estou contando os dias. Então tá bom, tudo de bom, viu? Um abraço, minha querida. Excelente Tchau, tchau. noite. Tchau, Boa noite a tchau. todos. Tchau, Muito tchau. obrigada pela presença a todos.